E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir na nossa análise do Estatuto da Cidade. E nesta aula eu abordarei a uso capião especial para fins de moradia. Antes de entrar especificamente nesta modalidade de uso capião tratada pelo Estatuto da Cidade, eu gostaria de apresentar um panorama das formas de uso capião. Então vejam, basicamente nós temos a uso capião extraordinária, apresentada pelo Código Civil e que ocorre após o decurso de um prazo de 15 anos no geral ou de 10 anos se forem cumpridas algumas condições. Nós temos a uso capião ordinária, que ocorre num prazo menor, ou seja, após o decurso de 10 anos no geral ou 5 anos em ocasiões especiais. Temos ainda a uso capião especial rural, que ocorre no prazo de 5 anos, tá certo? E envolve aí uma área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. Temos ainda a uso capião especial urbana, que é objeto da nossa aula, e que também ocorre após o decurso de um prazo de 5 anos, envolvendo uma área urbana com uma delimitação de dimensões dada pelo Estatuto da Cidade. E temos também a uso capião familiar apresentada pelo Código Civil, que se dá com um prazo de 2 anos no mínimo, tá certo? Então, todos esses prazos que eu apresentei são prazos mínimos e, após esses prazos, nós podemos falar da uso capião de um determinado imóvel, tá certo? Então, esse é um tema bastante tratado no Código Civil, mas aqui nós vamos focar na modalidade da uso capião para política urbanística. Então vejam, basicamente, quando nós falamos de uso capião, nós estamos falando de uma forma de aquisição de propriedade por força do decurso do tempo, somado à ocupação por um não proprietário. Então imaginem que uma determinada pessoa ocupe um imóvel urbano, ali permaneça na posse daquele imóvel urbano pelo prazo estipulado na lei. A partir disso, é possível que essa pessoa pleiteie a uso capião e, se tudo der certo, ela adquirirá a propriedade daquele imóvel ocupado. Tá certo? Então, a uso capião serve para transformar a posse em propriedade, desde que nós tenhamos o cumprimento de requisitos legais e, especificamente, desde que nós respeitemos um prazo mínimo de posse daquele objeto a ser usucapido. Tá bom? Notem que a uso capião especial para fins de política urbanística e especialmente para fins de moradia tem fundamento constitucional. Vejam o que diz o artigo 183 da Constituição da República. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou para a moradia de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, notem que essa modalidade de uso capião para promover a moradia nas áreas urbanas é uma uso capião com base constitucional, tá certo? Bom, quais são as condições efetivas para nós falarmos dessa uso capião? Bom, pessoal, aqui nós temos que dividir duas modalidades. Nós temos que dividir a modalidade individual da modalidade coletiva. Na uso capião especial individual para fins de moradia, é preciso que nós respeitemos os seguintes requisitos. Em primeiro lugar, que a área urbana ocupada não tenha mais de 250 metros quadrados, tá certo? É preciso também que a ocupação ocorra por no mínimo 5 anos, de maneira ininterrupta e sem oposição. Aqui uma observação: o herdeiro legítimo pode continuar a posse do antecessor desde que ele resida no imóvel antes da sucessão. Ademais, nós precisamos levar em conta que aquela propriedade ocupada tem que ser utilizada para moradia própria ou da família. Nós estamos falando aqui da uso capião especial para fins de moradia, tá certo? Então é preciso que o uso dessa propriedade esteja vinculado à moradia individual ou da família. E também é preciso que se observe uma condição muito importante aqui. Esse indivíduo que se beneficia da uso capião não pode ter outra propriedade urbana ou rural.
tá certo? Então, esse é um requisito muito interessante porque o legislador não quer estimular a profissão, entre aspas, de ocupante de imóveis. Então, a ideia aqui é viabilizar um direito fundamental à moradia para o indivíduo que não tenha condições efetivamente. Então, se ele tem outras propriedades urbanas ou rurais, obviamente ele não pode se beneficiar desse tipo de uso capião especial. Tá certo? É claro que esse indivíduo pode se beneficiar das demais modalidades de uso capião, a uso capião extraordinária, a ordinária, mas obviamente não vai poder se valer da uso capião especial. Tá certo? Bom, pessoal, e quais são as condições para a modalidade coletiva? Bom, aqui, o artigo 10 do Estatuto da Cidade sofreu algumas transformações em razão da política de regularização fundiária urbana. Então, se vocês pegarem o Estatuto da Cidade, perceberão que a redação do artigo 10, que trata da modalidade coletiva, sofreu várias alterações. Bom, basicamente, quais são as condições para essa modalidade? Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma área urbana, uma área urbana inferior a 250 metros quadrados per capita, tá certo? Esse é um ponto de modificação. Antes, o Estatuto falava de uma área superior a 250 metros quadrados, não interessava o per capita, mas agora, com a modificação do Estatuto, se fala de uma área urbana inferior a 250 metros quadrados per capita, ou seja, pega-se a área total e divide-se aquela área total pelo número de ocupantes para saber se temos ou não o respeito a esse requisito. Aqui também temos um prazo de ocupação de no mínimo 5 anos sem oposição. Tá certo? Mais algum ponto aqui que é muito importante para nós. Antes se falava da necessidade da usucapião beneficiar a população de baixa renda. Então a usucapião coletiva era destinada à população de baixa renda. Agora, pessoal, não se faz mais a menção a essa necessidade de que a população seja de baixa renda. Então, a princípio, é possível a usucapião especial na modalidade coletiva para a população, mesmo que ela não se enquadre nesse conceito de baixa renda. Tá certo? Bom, nós temos dois caminhos para viabilizar o uso capião. Nós temos um caminho judicial e temos um caminho extrajudicial. Vejam, do ponto de vista da uso capião coletiva, se nós fizermos a solicitação no judiciário, é importante que essa solicitação venha por parte dos moradores que estão numa situação de composse, ou é preciso que essa solicitação venha por parte de uma associação dos moradores, tá certo? Já na modalidade individual, pessoal, a solicitação judicial será formulada pelo possuidor ou pelos vários possuidores em composse, tá certo? Em todo caso, diz lá o Estatuto da Cidade que é obrigatória a intervenção do Ministério Público no processo, tá certo? Outra coisa, uma vez reconhecida a usucapião, tem-se, portanto, a geração da propriedade em favor dos ocupantes. Então, vejam, após a sentença, procede-se ao registro no cartório de registro de imóveis para se dar publicidade a esse direito de propriedade e também para se garantir segurança jurídica, não é mesmo? Na modalidade da usucapião coletiva, pessoal, uma vez obtida a propriedade, surge ali um condomínio indivisível gerido por uma associação. E as deliberações gerais de administração daquela área serão tomadas por maioria simples dos condôminos presentes nas reuniões, nas reuniões ali daquele condomínio indivisível, tá certo? Isso é muito, muito importante, porque o Estatuto mostra como é que deve ser gerida essa área que é objeto da usucapião coletiva. Agora, esse condomínio indivisível pode ser extinto, mas para isso nós precisamos de voto de 2/3 no mínimo dos membros, E também precisamos de urbanização daquela área que foi usucapida. Então essas são condições para a extinção do condomínio na usucapião coletiva, tá certo? Notem também que nós temos, além daquela possibilidade de gerar a usucapião, de reconhecer a usucapião no judiciário, a
a via extrajudicial, o caminho extrajudicial. Então, o artigo 1071 do Código de Processo Civil adicionou um artigo lá na Lei dos Registros Públicos, o artigo 216-A, e abriu a possibilidade da usucapião pela via extrajudicial. Por que isso, pessoal? Bom, isso serve para evitar o excesso de judicialização. Então, o intuito aqui é desjudicializar e viabilizar a usucapião de maneira mais célere. A usucapião extrajudicial, pessoal, será reconhecido no cartório de registro de imóveis da comarca do imóvel usucapiendo e sempre mediante advogado, tá bom? Notem, porém, que esse pedido de usucapião extrajudicial poderá ser rejeitado pelo cartório e isso não vai impedir uma ação para o reconhecimento judicial da usucapião, tá bom? É isso, um grande abraço e até a próxima.